Olá, boa tarde. Veja os destaques do portal da Assembleia de hoje. Justiça Eleitoral disponibiliza urnas virtuais para eleitores tirarem as dúvidas antes de domingo. A Arquidiocese de São Luís ordena 40 novos diáconos da Igreja Católica. Você vai ver ainda, Juraci Filho recebe na sala de entrevista a psiquiatra Marilene Mendes. E mais, o Festival Internacional de Folclore movimenta o fim de semana em vários pontos da cidade. É agora no portal da Assembleia. A OAB do Maranhão realiza no próximo dia 4, quinta-feira, o minicurso Práticas Jurídicas de Fiscalização para o Dia das Eleições, aberto ao público no auditório da Ordem, no Calhau, a partir das 7 da noite. O minicurso será ministrado pelo advogado especialista em Direito Público e presidente da Comissão de Direito Municipalista, Elias Gomes de Moura Neto. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo site oabma.org.br. 40 novos diáconos da Arquidiocese de São Luís foram ordenados neste fim de semana durante uma cerimônia realizada na cidade de São José de Ribamar. Com a ordenação, eles podem celebrar batizados, casamentos e auxiliar nas paróquias. A comunidade lotou a Praça da Matriz em São José de Ribamar para a celebração. Um momento de grande simbolismo para a Igreja Católica. Com certeza é o grande momento na vida da Diocese de São Luís do Maranhão, que tem à frente os pastores, Dom Belisário, Dom Esmeraldo, toda a equipe de formação, que resgata esses homens que vivem na vida da comunidade, que lá estão servindo e continuam servindo como ministros ordenados. Foram 40 novos diáconos ordenados, entre eles o Antony, que terá como compromisso assistir o bispo e os sacerdotes na celebração dos divinos mistérios, sobretudo da Eucaristia, distribuí-la, assistir aos matrimônios e abençoá-lo, proclamar o Evangelho e pregar, além de presidir aos funerais e consagrar-se aos diversos serviços da caridade. Serviço, né? A graça de Deus que nós recebemos neste momento. E, sobretudo, uma grande missão que não é desconfiada por Deus quando nós recebemos o sacramento da ordem, na ordem do diaconato. Durante todo o processo de formação, os candidatos cursaram teologia e participaram de encontros de formação e espiritualidade. Este padre da paróquia de São José de Ribamar ressaltou o compromisso dos diáconos com a comunidade cristã. Para nós, a nossa Arquidiocese de São Luís é uma grande alegria, porque eles podem fazer muitos sacramentos. 2 sacramentos eles não podem, exclusivamente, né? Que é justamente celebrar a Eucaristia e ouvir confissão. Mas os outros sacramentos, eles distribuem para a comunidade. E além do serviço que eles prestam para a comunidade, através da família, nas pastorais, é de grande valor o trabalho deles. Veja no próximo bloco. Na sala de entrevistas, Juraci Filho conversa com a psiquiatra Marilene Mendes. O portal volta em 1 minuto. No quadro Sala de Entrevista de hoje, o tema é a prevenção ao suicídio. Olá, boa tarde. Contar com a sua audiência é sinal de prestígio e satisfação para todos nós que fazemos o portal da TV Assembleia. E hoje, no quadro Sala de Entrevista, eu queria chamar a sua atenção para que a gente possa abordar um tema da mais alta relevância e que diz respeito à saúde pública: suicídio. A cada 45 segundos, uma pessoa tira a própria vida no mundo. No Brasil, a cada 45 minutos, uma pessoa dá cabo à vida. E sobre prevenção e conscientização do suicídio, nós vamos receber aqui, com muito prazer, a psiquiatra e psicoterapeuta Marilene Mendes. Desde já, muito obrigado por ter atendido ao nosso convite, está presente hoje no quadro Sala de Entrevista. Juraci, eu que agradeço, é muito bom estar aqui com vocês. Doutora Marilene, falar sobre o suicídio requer uma conversa ampla, mas sobretudo direcionada às famílias e à sociedade como um todo. Verdade. Esses números são preocupantes e alarmantes, que a gente falou ainda há pouco, né? 45 segundos no mundo, uma pessoa tira a própria vida. No Brasil, a cada 45 minutos. Ano passado, por exemplo, no Maranhão, trazendo o recorte para o nosso estado, 314 pessoas tiraram a própria vida. Exatamente. O que fazer?
Exatamente, Juraci. O que acontece, o Brasil é o 8º país do mundo em incidência de suicídio. Isso é uma proporção muito grande, se a gente levar em conta que o Brasil não é os países em que há maior índice de suicídio são os países bem desenvolvidos, e o Brasil não está dentro desse grupo de países, né? Como você falou, por dia 32 pessoas cometem suicídio no Brasil, então é um índice muito grande. E o que fazer em relação ao suicídio é que precisamos ver que o suicídio, ele não é a doença, ele não é o algo a ser tratado. A prevenção do suicídio, ela passa principalmente por você avaliar, ter a consciência de que ele é apenas o desencadear de um processo intenso de sofrimento que já vem se arrastando há muito tempo. Então o suicídio é uma consequência. É uma consequência, exatamente. Então o que nós temos que buscar quebrar essa corrente, esse processo de sofrimento que leva no final ao suicídio. E existem muitas formas de evitar que a pessoa chegue a esse sofrimento intenso, né? Desde a prevenção, que seria você reconhecer que existem predisposições genéticas hereditárias, pessoas na família que possuem ansiedade, depressão, ou que já tenham cometido suicídio. Existem sinais claros dentro do núcleo familiar que apontem para essa direção, doutora Marilene? Sim, em relação à questão genética hereditária, você percebe que existem pessoas na família que, mesmo que não tenham um diagnóstico fechado, mas que têm problemas emocionais, que demonstram ansiedade, descontrole emocional, fases de depressão. E dentro do âmbito pessoal, a pessoa sente quando ela está fragilizada emocionalmente. Existem momentos da vida que causam uma maior fragilidade emocional, que são quando nasce algum filho, quando morre algum parente, quando a pessoa passa pelas crises vitais, que a gente chama desemprego, mudança de emprego, adolescência, meia-idade, senilidade. São momentos da vida que são muito estressantes, muito difíceis de lidar. E que causam sequelas? Que podem vir a causar sequelas se a pessoa não for acompanhada nesses momentos. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, doutora, tem um dado que me chama muito a atenção e eu queria falar com a senhora sobre isso, porque a OMS diz que a terceira causa de morte de jovens no mundo é em virtude justamente desse problema de depressão, do suicídio, de 15 a 29 anos, quer dizer, de jovens, né, que estão perdendo a vida, dando cabo à própria vida. Exatamente, porque é a fase em que a pessoa está iniciando a vida, a adolescência, as alterações hormonais, as exigências da sociedade, o momento em que a pessoa começa a trabalhar, começa a ser exigido em termos de se destacar profissionalmente, de gerar renda, de ter um status social. Então, são períodos, aí também a pessoa vê um casamento, o nascimento de filho, são períodos de muito estresse emocional. Então, se a pessoa não buscar uma ajuda profissional para lidar com esses momentos, ela vai ter problemas muito facilmente. Tem uma situação em que eu venho conversando com alguns pais e que eu fiz uma média em relação ao que tenho escutado e o que tem acontecido. E as pessoas têm me relatado, muitos pais, que seus filhos estão a cada vez mais de uma concorrência muito grande em relação ao Enem, às escolas, notas boas buscando, e que isso tem desencadeado uma ansiedade. A senhora acha que algo precisa ser feito em relação à educação, por exemplo, essa concorrência exacerbada assim, e às vezes com pouca idade da criança, do adolescente, do jovem, isso pode causar lá na frente um problema emocional e que venha a desencadear numa depressão? Exatamente. O que acontece é que essa exigência precoce, ela é uma questão irreversível. A sociedade está exigindo cada vez mais porque a informação está ficando cada vez mais intensa, há uma agilidade na chegada dessas informações. O que tem que ser feito é um suporte emocional maior para esses jovens, porque você não tem como regredir, fazer com que o jovem volte a morar no campo, volte a ter uma vida tranquila, acordar às 6 e dormir às 6. Não ter celular, por exemplo? Não ter celular. Não tem como regredir isso. Daí é um fato, é uma realidade que vai continuar.
né? O que você pode fazer é dar esse suporte emocional para todos esses jovens. A depressão ainda é um grande mal, né? Exatamente. Que leva pessoas a cometerem o suicídio. Como é que ela deve ser identificada? Que aconselhamento a senhora dá? Olha só, 10% das pessoas que têm depressão e até 15% das pessoas que têm transtorno bipolar chegam a cometer suicídio se não forem tratadas adequadamente. Então é um índice muito grande mesmo. E o tratamento quando for reconhecido esses sintomas iniciais de uma depressão ou dessas oscilações do humor, buscar uma ajuda profissional, de um psicoterapeuta ou então de um psiquiatra. Nem sempre o tratamento, né, se dá através de medicamentos. Existe uma cultura hoje, eu vejo algumas pessoas falando, no laço de amizades, olha, a depressão tem que ser cuidada, tratada de imediato com medicamentos. A situação emocional, psicológica, também precisa de medicamento. Só diria que nem sempre? Nem sempre. Da mesma forma que um diabético leve pode ser tratado com uma dieta e controles de hábitos de vida, melhora da qualidade de vida, uma pessoa com uma depressão leve também, ou em fase antes de chegar à depressão, ela pode ser tratada com a mesma coisa, dieta, higiene do sono, atividade física, melhora da qualidade de vida e com a psicoterapia, é claro. O ser humano que está numa iminência de cometer um ato tão grave contra si próprio, ele pode mudar de ideia, né? Desde que identificado, e a partir de que momento a senhora tem uma compreensão que isso possa acontecer? Como eu ele falei, ser demovido da ideia. Sim, quando ele já chega a esse ponto da ideação suicida, você percebe que a pessoa começa a se isolar, que a pessoa começa a deixar de fazer as suas atividades do dia a dia, ou diminuir seu ritmo, não ter a mesma produtividade no trabalho, na escola. Então, esse isolamento, quando você vê, por exemplo, a criança ou adolescente começa a ficar muito tempo trancado no quarto, mãe, é porque eu estou no computador, porque eu estou na internet. Tomar cuidado, observar com quem a criança ou adolescente está falando, sobre o que está falando, em quais sites está entrando. Muitas vezes o adolescente tem apenas uma ideação suicida, ele começa a pesquisar sites que são relacionados a isso, e isso começa a incentivá-lo mais ainda a realmente efetivar o ato. Não só jovens, adolescentes, mas a gente tem visto alguns casos também de idosos. A gente está numa semana, inclusive, em relação aos idosos, mas em alguns momentos acontece, né, doutora? Exatamente. A idade, a terceira idade, é um momento muito crítico. A pessoa para de trabalhar, ela se sente, de certa forma, desvalorizada socialmente pela parada da produtividade, né? E às vezes essa parada da produtividade, ela acontece muito cedo, né? É verdade. Hoje o Brasil, por exemplo, o mercado para quem tem acima de 40 anos é muito complicado, né? E a gente está falando de uma idade ali, né, jovem ainda, né? Realmente. Agora, quando a pessoa está mais idosa, isso se soma aos filhos não estarem mais em casa, os filhos estarem numa idade produtiva em que eles não conseguem dar atenção. O Brasil não tem aquela estrutura para pessoas idosas que tem em outros países, como bairros para idosos, prédios para idosos. A senhora fala do acolhimento? O acolhimento, exatamente. Então, esse acolhimento, essa estrutura é que tem que ser dada nas fases mais vitais, na adolescência, na fase idosa. Precisa Essa explosão tecnológica, ela pode ajudar o processo ou ela tem mais atrapalhado em relação a esses problemas psicossomáticos? Tudo depende de como for encarado e de como acontecer essa explosão tecnológica. Nós precisamos ter a consciência de que a tecnologia está aí para ajudar, mas contanto que a gente aprenda a lidar com ela, que a gente utilize essa ferramenta como uma forma de conhecimento, de divulgação do conhecimento. Esse volume de informações. Hoje a gente vai a um restaurante, doutora Marilene, e os casais, o homem está com o celular, a esposa com o celular, os filhos com celulares, e eles praticamente não interagem. Quer dizer, esse vínculo, a relação interpessoal está se perdendo muito. Isso é um problema? É um grande problema, porque é justamente a perda do vínculo que acaba levando à ideação suicida. No momento em que a pessoa começa a se isolar das outras pessoas, mesmo que ela esteja em contato pela internet, mas existe o sentimento de solidão, de isolamento, e isso é
uma predisposição muito grande à depressão e ao ato suicida. Gente, eu conversei aqui no quadro Sala de Entrevista do Portal da Assembleia com a psiquiatra e psicoterapeuta Marilene Mendes. Esteve aqui para falar justamente sobre a prevenção e a melhor forma de conscientização em relação ao suicídio. Doutora, muito obrigado por ter vindo aqui ao quadro Sala de Entrevista. A senhora é uma simpatia, a gente fica com muito orgulho em receber a senhora. Muito obrigada. Até mais. Eu volto na próxima sexta-feira com mais uma entrevista aqui no quadro Sala de Entrevista do Portal da Assembleia. A seguir, Elda Borges volta com as principais informações do Portal da Assembleia. Fique ligado. A Justiça Eleitoral disponibilizou para os eleitores que vão votar pela primeira vez ou que têm dificuldades para votar no equipamento eletrônico uma ferramenta para ajudar a tirar as dúvidas na hora de escolher o candidato. É o simulador de votação eletrônica que pode ser acessado na página do TSE. Carla completou 18 anos no final de 2017. Nesse dia 7 de outubro, será a primeira vez que a estudante vai participar das eleições. Está ansiosa para votar e preocupada com tantos números que vai digitar nas urnas. Afinal, este ano teremos 6 cargos para a votação. É uma confusão, a ordem de como qual é o candidato que a gente vai votar primeiro, se é senador, se é deputado, se é presidente. Eu só sei que presidente é o último. Os números também às vezes confundem, muitos candidatos para votar, são muitos cargos e é uma responsabilidade enorme porque é o futuro do nosso país. E a gente sendo tão jovem e podendo tomar essa decisão é bom, é importante, mas também é algo de muita responsabilidade. Mas quem tem dúvidas pode acessar no site do Tribunal Superior Eleitoral o simulador de votação eletrônica. Uma urna digital foi criada para que o eleitor treine o processo de votação. O simulador de votação é uma boa opção para quem tem dúvidas na hora de votar ou até mesmo para quem vai votar pela primeira vez. Ele é praticamente igual à urna eletrônica que vai ser utilizada nas eleições do dia 7 de outubro e segue a mesma ordem dos candidatos. Primeiro, deputado federal, em seguida, deputado estadual, vem os senadores, governador e presidente da República. É claro que todos os candidatos do simulador são personagens fictícios. A ideia é que o eleitor possa vivenciar a experiência e não perder muito tempo na hora da votação real. Essa disponibilidade da internet hoje abrange uma grande parte da população, né? E principalmente dos eleitores também. Então, é uma ferramenta de fácil uso, bastante interativa, né? Bastante amigável e a gente espera que os eleitores se aproveitem dela para no dia da eleição não terem dificuldade. Carla achou o processo de votação na urna bem mais fácil depois de acessar o simulador digital. É um sistema muito prático, muito fácil de usar. Ele tem vários candidatos que simulam uma votação verdadeira, tem várias opções e realmente parece com uma urna mesmo. Aqui, segundo a minha mãe, quando eu era pequena, eu ia, era idêntica. Agora vale outra dica, é sempre bom garantir uma colinha com os números dos candidatos no dia das eleições. O Tribunal Superior Eleitoral permite o eleitor levar a pesca e assim conseguir digitar os votos com êxito. A gente sabe que vai ser um processo demorado, a gente fez algumas simulações no último mês, com votações simuladas em 3 municípios aqui, e a gente constatou que realmente é um pouco mais demorado. Então, para evitar filas, que as sessões eleitorais não encerrem a sua votação às 19 horas, tem que se prolongar um pouco mais, essa ferramenta vai ser bastante útil. O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, o IFMA, divulgou o edital do concurso público para preencher vagas mais cadastro de reserva para professor de carreira do ensino básico e técnico da instituição. O repórter Ismael Gama tem mais detalhes. As inscrições começam no dia 8 e terminam no dia 26 de outubro. Estão sendo oferecidas 29 vagas para a carreira de magistério. A taxa de inscrição no concurso é de R$ 150. Quem passar poderá receber entre R$ 4.463 e R$ 9.600. Mais vale alimentação no valor de R$ 458.
A exigência para participar no concurso é ter nível superior completo em cursos na área de educação, engenharia, contabilidade e educação física. As inscrições podem ser feitas no site da Fundação Sousandrade, que é o www.fsadu.org.br. Ismael Gama, para a TV Assembleia. Esporte. Sampaio empata com o Oeste em São Paulo e se complica ainda mais na Série do Brasileirão. Os primeiros jogos da segundinha do futebol maranhense, uma reportagem especial com o jovem Luiz Vitor Leite, que foi medalha de ouro do Campeonato Brasileiro de Judô e agora vai representar o Maranhão no Pan-Americano do Equador. Esses são os destaques do Esporte em Debate, que vai ao ar hoje às 8 da noite aqui na TV Assembleia, sob o comando de Juraci Filho e Gregório Dantas. A 5ª edição do Festival Internacional de Folclore e Turismo, realizado no Maranhão, foi encerrado nesse fim de semana na Praça Benedito Leite, na feirinha do Centro Histórico. Foram 5 dias de intensa programação cultural em São Luís e São José de Ribamar. A Companhia de Dança da Colômbia mostrou os passos de uma manifestação típica das comunidades rurais do país sul-americano e encantou a quem foi à feirinha da cidade acompanhar um resumo do que foi o Festival Internacional de Folclore e Turismo do Maranhão. Este casal de dançarinos diz que a experiência é muito gratificante e que os maranhenses são acolhedores e muito receptivos. Estamos muy felices de estar en este festival. Hemos participado en muchos festivales en diferentes países, pero estamos muy agradecidos. Maranhão, su gente, su calidez nos tiene realmente encantados. Es una ciudad que tiene una magia especial y nos sentimos felices de estar acá en San Luis de Maranhão. Alejandro, toda impresión. Es una experiencia que solamente pasa una vez en la vida. La gente es muy acogedora, muy cariñosa, muy servicial, muy saludadora. Nos ha atendido bien, estamos felices, nos vamos com uma boa imagem de Maranhão. Esta é a 5ª edição do festival, que em 2018 levou apresentações aos bairros afastados do centro, como observou um dos organizadores do festival. O maranhense já conseguiu assimilar, sobretudo as comunidades, o festival. Então a nova formatação que nós demos ao festival esse ano, tirando dos shoppings, tirando dos eventos mais, assim, vamos dizer assim, pomposos, levando diretamente ao público, né? O artista tem que ir onde o povo está. Então levamos as delegações ao Viva e Paz, ao cortejo do Centro Histórico, que teve um público maravilhoso aqui na feirinha da cidade. E também tivemos no teatro, que era um pessoal mais eclético, mais formador de opinião, e também na Casa Barrica. O ponto alto da apresentação ficou por conta da companhia Chuatê Carajás de Parauapebas, no Pará. O ritmo forte do carimbó, bastante conhecido dos maranhenses, contagiou a todos e os passos coreografados e envolventes dos bailarinos foi um convite para o público cair na dança. Este integrante do grupo falou da experiência em participar do festival. É mais que grandioso para nós, né? Nosso grupo ele tem quase 2 anos de idade, tem 1 ano e 10 meses, só que de pessoas que já têm uma vivência dentro da cultura, dentro do folclore, dentro do carimbó, que é a nossa raiz máxima, nossa célula máxima. E sair do Estado, representando o Estado, um festival com a grandiosidade que é esse aqui, né? Pela extensão que ele tem, por abranger outros estados, outros países, para nós é maravilhoso. E o Portal da Assembleia fica por aqui. Para rever as reportagens e a entrevista de hoje, acesse o site al.ma.leg.br/tv. Uma boa tarde, uma ótima semana para você.